Sala de debate. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E Parque Hotel Morotim, o local ideal para seu evento. Roberto Bisonho. Meio-dia e 7 minutos. Cirne Automóveis. Mega Feirão Cirne Automóveis Camobi. Aproveite ofertas e condições para zerar o estoque. Icosaedro Construtora. Pense e invista no futuro. Temperatura de 24 graus e 5 décimos. KL Seguros. Valor para o que é seu. O Sala de Debate tem o prestígio comercial de Sicredi. Invista na previdência privada do Sicredi e garanta um futuro tranquilo para você. Parque Hotel Morotim, o local ideal para o seu evento. Na assistência técnica, Gabriel Serve Prado. Debatedor, por enquanto, nesta terça-feira, Claudemir Pereira. Boa tarde. Boa tarde. Período de vacas magras, né, Claudemir? Não, assim mesmo, pessoal. É, o período em férias, é um período... Né? Tem um para estar de greve também. Ah, é? Não sei. Do programa ou da sua atividade profissional? Pois eu nem sei. Aí juntou tudo. Acho que aproveitou o new útil ao desagradável. Bom, mas falando em desagradável, Claudemir... Tem um que está em férias faz uns 3, 4 anos, eu acho já. Tanto assim? Sabe que eu nem sei, mas está aposentado há algum tempinho já. Ah, sim. Mas tem um ativo que daqui a pouco chega aqui. Está chegando. Mas o seguinte, é claro que nesse período a gente entende, né, a relação a fim de ano, eventos, viagens, muitos recebem visitas, outros fazem visitas aproveitando Natal e fim de ano, e outros tantos emendam esse período festivo de Natal e Ano Novo com as férias, né? Não é o caso, por exemplo, do Péricles Lamartine Palma Costa. Esse é homem de serviço. Que pelo o espelho do vidro aqui, eu vi que ele estava no corredor, adentrando aqui. Não há mais privacidade. Não, eu olhei por lá e vi pelo espelho lá que o Péricles estava no corredor. Boa tarde, Péricles. Boa tarde, cavalheiros. Tudo bem? Muito quente lá fora, não? Mas uma barbaridade. É? Tá mais bueno. Tá bom. Tá mais quente que Sabe o Senegal. Senegal. Eu não sei se o Senegal é o lugar mais quente do mundo, mas... Não, mas se 27 graus. Tempo quente... Se convencionou dizer que o calor é senegalesco. Senegalesco. Na verdade, tem alguns lugares bem mais quentes do mundo. Uruguaiano. Mas o Pé, você falou, me recordou a infância, de que lá pela campanha, na fronteira oeste, as estações do ano eram tão marcadas que eu me recordo que no verão a terra simplesmente rachava de tanta seca. Continua quente. Ainda assim, quando eu digo ainda assim, até, como eu não estou mais nas redações, no dia a dia eu não sei como é que funciona, mas em algumas épocas do ano, até bem pouco tempo atrás, era comum você ver na capa dos jornais a terra rachada, em alguns períodos de estiagem. Muitos açudes baixavam consideravelmente o seu volume de água, os rios também baixavam de tal forma que a seca era para valer. Agora nós temos um tempo meio mesclado, alguns dias como esses extremamente quentes, mas nada, eu não sei se a memória da minha infância é diferente ou se os tempos mudaram, mas eu não percebi mais isso, ou não vou mais para fora ver se tem ou não tem essa terra rachada, quem sabe? Não se trata disso. É? Na verdade, naquela época, inverno era inverno, verão era verão. Então... Outros governos, né? Não, só falta dizer que o clima de hoje é por culpa do Bolsonaro, aí sim. Não. Aí sim. Não, ao contrário. O clima de antigamente era por virtude do Dr. Getúlio. Sim. Rememora, volta, reminiscência e te pergunta se alguma vez, em fim de semana, o Dr. Getúlio ia deixar chover.
Certo? E se não ia fazer tempo bom em fim de semana para o povo, para o trabalhador aproveitar Bom, mas fala, a sua foi folga. por acaso, olha, por acaso não foi jogada ensaiada nem estava programado, né? É quando eu falei e brinquei aqui que tudo se atribui hoje ao Bolsonaro. Tudo não, só As coisas ruins, É. tá, tudo é por conta Só que dele. não presta. Inclusive, o que eu ouvi ontem com Eu espero que relação... o pessoal entenda a ironia, porque aqui a gente tem que Claro, tomar cuidado, né? nós estamos brincando, Daqui a evidentemente. pouco vem alguém fazendo arminha pro meu lado. Eu não sei qual foi o fato do momento, eu estava ouvindo a rádio lá, é um problema histórico do Rio Grande do Sul do Brasil, e lá pelas tantas um gaiato fez a afirmativa. Bom, só falta atribuírem que isso é culpa também do Bolsonaro, porque muitas coisas atribuíram a ele. Bom, mas o fato é o seguinte, quando eu falei no nosso presidente, a Daniela Lopes mandou aqui uma participação no programa que eu não acompanhei isso aqui. Vou me louvar, então, na informação, né, da crédito a Daniela Lopes. Ela diz o seguinte, boa tarde, senhores. Mais uma pérola do presidente ao se referir à obra e contribuição do professor Paulo Freire à educação. Chamou de energúmeno. É verdade. Infelizmente o presidente não prima... Só um pouquinho, deixa eu terminar, calma aí. Infelizmente o presidente não prima pelo bom senso e cuidado ao se referir a coisas ou pessoas, mas sim na desconstrução de conquistas e valores apreendidos. Lamentável. Faço minhas palavras da Daniela e nada mais a declarar. Eu faço um diagnóstico a propósito Mas é verdade, do que tem acontecido. Porque tanto a polarização está com seu uso vulgarizado como o termo globalização em outras épocas, né? E tem coisas que não são oriundas da polarização. Eu penso do seguinte, o que é vergonhoso falar, com justiça, não se fala. Agora, mais vergonhoso ainda é fazer. Apoiadores de Bolsonaro, certo? Semi-apoiadores, os votos circunstanciais, que nós sabemos que muitos votos que elegeram o presidente da República não foram para ungí-lo à presidência, mas foram, na verdade, para evitar o que era considerado um mal maior. Perfeito. Tem que perceber do seguinte, que, infelizmente, a liturgia e a respeitabilidade do cargo presidência da República se perdeu, né? E nós não podemos ignorar apoiadores de primeira linha, apoiadores fanáticos, apoiadores circunstanciais, das coisas que nós comentamos, porque não é o nosso comentário que torna hedionda a situação, é efetivamente o que tem sido dito. O emprego de comentários, de adjetivos jocosos a tantas pessoas, não pode passar incólume ao bom senso geral. Agora, não se pode se insurgir, pelo menos verbalmente, e daí sim, não incorrendo no mesmo erro que Sua Excelência, o Presidente da República, ser chulo, né? Como se isso não tivesse acontecido. Não é culpa da imprensa, não é culpa daqueles que ficam embasbacados com as palavras do presidente, não é culpa sequer dos ofendidos, se o presidente efetivamente diz essas coisas. Porque não pode ser dito. A propósito, o Gilberto Freire, eu sou capaz de apostar que ele não leu uma orelha. Desculpa, o Paulo Freire. O Gilberto Freire, quem é? É outro sociólogo. É o sociólogo. E ainda tem o Roberto Freire, ainda que era um bando de Freire. Sem falar no Pedro Freire, nosso, aqui, que já morreu também, certo? Não leu a orelha de um livro do homem. Não sabe ao que está se referindo. Não, mas o que chama atenção, ruboraria ao dizer esse tipo de coisa. O que chama atenção, o que está chamando a atenção da gente, inclusive aqueles que fizeram esse tipo de voto que você salientou aí, não por serem bolsonaristas, mas porque acharam uma opção menos pior, esse é um fato também marcante, é de que eu posso ter a minha inimizade com você de grande monta. Agora, eu não tenho o direito de ser deseducado, deselegante e ofensivo. Então, o que está acontecendo é que o nosso presidente, se sabia que ele era assim, agora, esperava-se que ele ia, ao menos, ter um comportamento, como você disse, do cargo que ele ocupa, e eu acho que nesses momentos ele tem uma possessão, sei lá o que acontece, e ele esquece que é presidente da República. Não é? Roberto, porque a nós mortais, às vezes, se perdoa
Você esquentar um pouco. Roberto, estás todos alguma os dias coisa aqui diante desse microfone, se comunicando com sei eu quantos, só sei que não são poucos, muito antes pelo contrário, ouvintes. O sujeito conversar com estes termos, ou se referir a quem quer que seja com esses termos, na esquina da primeira quadra, nos cafés, no recesso do lar, é uma coisa. Agora eu quero dizer, tu, Roberto Bisonho, não podes, não porque seja melhor que alguém, mas porque é ciente da dimensão da responsabilidade que tu tens diante do microfone. E faço esse meia-culpa todos os dias. De descurar da postura, da boa educação, dos modos. Agora eu quero te dizer do seguinte, como diz o Paulinho Micharia, pensa no presidente da República e multiplica. Tu tens esta noção, Claudemir Pereira tens esta noção de que não pode. Um pouco menos. Mas ainda assim é mais do que o presidente da República. Mas aí não apare. Não há comparação. Esse é o tipo de coisa, meus amigos. Esse é o tipo de coisa que aqui vai agora uma opinião pessoal. Eu não estou adivinhando, mas eu sou obrigado aqui embasbacado, cá debaixo, andando nas calçadas aqui da planície, de pensar o seguinte: não há formação escolar, acadêmica, mesmo militar, que sane esta lacuna que é familiar. Isso tudo, o sujeito traz de casa. Não pode ser assim. Eu também acho, viu, Pera, que eu, por exemplo, a minha formação, a minha mãe com pouca instrução, o meu pai um pouco mais, mas era uma pessoa que não alterava a sua voz, nunca me bateu. A minha mãe, sim, quando pegava o Três Pernas, que era um relho que tinha 3 derivações de couro. Faltou um pouco ainda. A dona Sueli, quando corria. Foi modesta na dona. Viu? E nós éramos em 7 irmãos. Então, quando ela. Quantos? 7 irmãos. Tá louco. Coitado. É uma heroína. Heroína, não. O pessoal diz, não. Muitas famílias, para sobreviverem, os pais matavam 1 leão por dia. A minha mãe matava 7 leões, 7 leões por dia, um para cada um. Não, mas não, quando ela pegava aparelho, o relho comia. E o meu pai, e eu tive essa formação. Meu pai era uma pessoa extremamente, mesmo não tendo, vamos dizer, titulação, mas tinha educação. E isso transmitiu a nós, toda a minha família, eu por exemplo, e não é o linguajar tipo assim, não. Na frente do microfone há um comportamento e fora outro comportamento. Eu, dentro do possível, tento manter o mesmo comportamento. É claro que também, nas minhas... mas eu te escorrega assim, viu? Na roda de amigos, na família, às vezes sai alguma coisinha, mas nada fora desse padrão que as pessoas conhecem. Inclusive, na frente dos meus alunos, o comportamento também era este, jamais ofensivo, educado, claro. Duro, no momento de ser duro, né? Compreensivo, quando tinha que ser compreensivo, enfim. Mas tudo isso para dizer, Péricles, que você traz de berço. É de casa. Traz de berço. Até porque se nós não tratássemos isto desta forma, olhássemos por outra perspectiva e fôssemos ao plano dos efeitos. Se toda essa verborragia indiscriminada resolvesse... Aí vai lá. Mas não, isto piora as coisas. Agrava o que já é nefasto neste país. Muito bem. A participação do ouvinte no Sala de Debate se dá através do WhatsApp pelo 99203-6874. Eu aconselho o que é? Alguma dor, alguma coisa? Mas não tem problema. Uma manifestação meio estranha da sua fisionomia. Tá bem. Tá bem? Vou sobreviver. A última vez que aconteceu isso, eu fiquei só 3 semanas fora. 3 semanas fora, não. 3 semanas hospitalizado. Eu também acomodo as minhas dores na cadeira. Aquela vez tu teve com a mão na maçaneta, né? Não, na marca do pênalti. Na marca do pênalti. Eu cheguei a virar E o homem lá de dentro empurrou a porta. Vai, volta, não é hora ainda. Não, eu olhei, dei uma espiada e disse, não. Esse não. Não é pra mim, voltar. Vai estragar meu inferno aqui. Não, céu. Sabe, isso eu não posso nem me lembrar disso aí, eu me emociono. Marejei os olhos.
Bom, mas eu ia... Imagina quem estava aqui, né? Tá louco, susto. Não, eu ia dizer, eu estava lá, mas é como eu não sou presidente. Como eu digo, viu, Pérez, como o nosso programa tem audiência rotativa, então muitos nos acompanham, estão nos acompanhando, são Mas foi só um mau jeito. costumeiros acompanhantes. Mas os são novos. E para os que são novos, eu devo dizer que o Claudemir, ele teve um faniquite quando você extravasa a sua alegria, o seu entusiasmo. É outra coisa, né? De Catu. Ele teve que um peripério, alguma coisa? Como é o nome? Piripaque, Piripaque. Teve um piripaque em pleno programa. Ficou nauseabundo, gasto de diante em pleno programa, no ar. Inclusive no ar aqui ele teve... Intervalo. No intervalo. No intervalo que eu aguentei. Se sentiu mal? Aguentei até o final do bloco. Fiz dei até o consórcio Spengler. Né? Terminei o bloco e aí avisei. Candinho, assume que eu tô indo. E você foi pro hospital direto? Não, ainda fui para casa, dirigi, esperar a patroa, que para satisfação geral e recibo daquele dia ela se atrasou. Bom, coisa que não acontece. Bom, mas, enfim, agora vejam só. Não, ainda disse assim, Candinho, assume que eu tô indo. Não disse pra onde. Pra onde? De repente, poderia ser pro andar de cima, né? Outra dimensão. Eu não sou muito chegado em alturas. Bom, mas é o seguinte, a propósito da recordação, e me permita, eu tenho uma... Foi só um mau jeito aqui. Não pensem... É que ele olhou porque eu fiz uma cara feia, mas foi só um mau jeito. Tá certo. Não pensem os ouvintes que não tem agenda, que eu tenho uma sugestão de pauta aqui que pode estender todo o programa, mas esse momento oportuniza algumas recordações. E eu acho que os ouvintes entendem que o que eu estou fazendo aqui é como eu sou, como eu converso nas minhas vagas ali. E eu me recordei disso aí, do Claudemir, numa ocasião que eu, então, antes dos marimbondos terem atacado, dos cupins terem devastado, né? Eu era apresentador de televisão. Acho que a maioria sabe. Quem não sabe, eu estou dizendo que no passado eu fui isso aí. Antanho. Já era colorida? Hã? Já era colorida? Não, eu iniciei, imagina só. TV preto e branco. Eu iniciei quando... Tá pensando o quê? É história, Não, é história. Ele é a história da TV Cidade. Você vai contar a minha história ou quer que deixa que eu conte? Antes dele me dizer alguma coisa, eu não me recordo, confesso. Mas eu tenho certeza. Você era muito pequeno. Que tu venceu pelo talento, não era só mais um rostinho bonito na televisão. Bom, tá bom, vai lá que seja. Essa lata aí. Bom, é o seguinte, eu tive a honra, e eu me orgulho muito disso, na minha trajetória profissional, porque eu tenho várias facetas profissionais, você sabe que eu tenho várias atividades, uma delas é o rádio, televisão e tudo mais, e jornal. Eu fui o primeiro apresentador de esportes em preto e branco da TV Membuí. Quando foi inaugurada a TV Membuí, o Dr. Antônio Abelim me convidou para ser o primeiro apresentador de esportes. 50 anos ontem, tá? Ontem. Porque eu era comentarista de esportes, de futebol, de esportes, na Rádio Santa Mariense. Então fui lá para a TV Membuí. Passou o tempo, eu fui ser dentista, e lá pelas tantas o Pavani... Traduzindo, foi ganhar dinheiro. O Pavani, não, fui ser professor da universidade. Foi ganhar dinheiro. Lá pelas tantas... Pavani falecido, Carlos Alberto Pavani. Era diretor da RBS aqui em Santa Maria, não é? Naquela época ele não era. Era chefe do jornalismo. Aí me ligou um dia convidando para mim voltar à TV. Aí sim, já colorida e como RBS. Louco. E lá fui eu mais alguns anos. Bom, mas só para esse gancho historiando, é que numa oportunidade, eu no ar, e nós fazíamos programa ao vivo, não tinha. Algumas oportunidades eram gravações, mas normalmente acendia a luzinha e tu mandava o serviço, não tinha alternativa, porque era ao vivo. Né? E lá pelas tantas, não sei por que razão, me faltou a voz. E o rapaz que estava lá de câmera e o outro do switch é o que faz o comando da imagem, que às vezes nos estúdios tem várias câmeras e o switch é que seleciona qual a imagem que vai para o ar. Você sabe que eu comecei a ficar sem voz e o Fiapo, que até hoje está na RBS. Oneide. Oneide, um cameraman, um dos melhores lá. E ele não percebeu e eu não sabia o que fazer e a TV no ar. E eu comecei a fazer gesticulações até que o pessoal se deu conta que alguma coisa estava acontecendo e eu fiquei totalmente sem voz ao vivo, até que cortaram o programa.
E aí entrou comerciais e tudo mais. Bom, daí para frente, Pérez, o que saiu na cidade foi assim, desde que eu tinha morrido ao vivo, que eu tinha desmaiado, que tinha caído, enfim, foi só apenas um momento assim. Oneide Moura. Oneide Moura, um grande, como é que é? Cameraman da RBS. Outro dia eu encontrei com ele, parece que ele mudou de casa, mas ele continua. Não, continua na RBS? Continua na RBS. Bom, então o que aconteceu ao Claudemir aqui? É um fiapo. Fiapo, o apelido, imagina a gordura dele, o apelido dele é Fiapo. Grisalho, alto, não? Agora já está. Já foi alto. E já foi cabelo preto também, pode ser grisalho. Mas isso não quer dizer... Não conhece, que tu não lembra. Eu conheço muita gente que, apesar da idade, o cabelo não branco. Bom, é o seguinte. A participação do ouvinte, eu vou repetir, no Sala de Debates. Foi da TV. Vamos voltar à seriedade que o programa merece. Quando convém, né? Se dá através do WhatsApp façam como eu faço, decorem o número. Eu fechei os olhos. 99203-6874. Consórcio Spengler, o sonho é seu, a segurança é nossa. Pois o Luiz Pereira, viu, Péricles? Então, boa tarde a todos nós. Boa tarde, Luiz. E achou assim, sensacional essa sua relação do presidente com o Paulinho Micharia. O que diz mesmo? Vamos repetir. O Paulinho Micharia ele sempre traz um exemplo, uma circunstância, agora multiplica, né? Imagina. Não é barbadade. Não é barbadade. Bom, a Maria Freitas participa do programa e, de certa forma, me puxa a orelha. Estou com a orelha vermelha, viu, Márcia? Mas tudo bem. Alguém Maria. tem que fazer isso, né? Não, Marta. Me desculpem, mas esquecer que é presidente não justifica. Isto é despreparo mesmo. Um indivíduo totalmente inapto ao cargo. Me questiono todos os dias, como as pessoas lhe entregaram o comando de uma nação? É uma boa pergunta. Marta Freitas, vou situar, é a nossa querida ouvinte, herdeira, já falecido o pai dela, do Moby Dick. Sim. Nossa ouvinte histórica. Descia na Rio Branco. Isso, ali onde ter um banco lá. Ali tinha que descer uns... Não era bem subsolo. 20, não, tinha que descer uns 20 metros ali, mais ou menos, mas chegava lá. O problema não era descer. Depois de subir aquilo ali, né? Mas era um... Pessoal que tomava um Guaraná. Meu primeiro pendura, dia do pendura, foi feito ali. 1977. Nossa Senhora. Bom, então a Marta, eu também concordo, viu, Marta? A gente nem sempre acerta na vida, né, Marta? O Éder Melo manda dizer o seguinte, boa tarde. A educação vem de berço. Meu pai, oleiro, e minha mãe, dona de casa, me ensinaram que jamais deveria desrespeitar as pessoas. E ai de mim se viesse uma reclamação do colégio, seria o meu fim. Sabe que os conceitos principais, eu me orgulho do que eu aprendi com meus pais, mas e tento repassar para o Pedro. De vez em quando dá uns arranca-rabo, como é absolutamente natural, mas os conceitos principais a gente passa. E pega. Tanto pega que quando a gente desliza e diz, mas peraí, tu não me disse que era assim. Exatamente. Os primeiros a nos cobrar. Exatamente. Como se chama isso? Consciência. A Muitos consciência lhe chama atenção. Muitos discordam, inclusive os que se dedicam à ciência, que não é a mim, certo? A propedêutica, o magistério, a pedagogia. Mas eu tenho para mim o seguinte, que a educação, ela é de casa. Bancos escolares e acadêmicos não podem ir além da instrução. Isso aí. Certo? Mas hoje os pais delegam. Não, na verdade não delegam, não, entregam. Porque delegar seria... Há escolas que são depósitos de filho. Mais ou menos isso. Mas e ainda muitas assim, vezes... É horrível dizer isso, mas é verdade. Não, e muitas vezes, vamos reconhecer, por necessidade de sobrevivência sem econômica. Alguma, que o pai e a mãe trabalham, então não tem outra alternativa. Mas às vezes o fato do pai e a mãe trabalhar, e na minha casa é assim, não pode desobrigar os pais de algumas atribuições. há de tudo, né? Até porque a escola não é de segunda a domingo, né? Vamos deixar claro. Exato. Perfeito. Há de tudo. O que ocorre? Acho que ali em um outro aspecto, né, no andar da carruagem, as coisas se permeiam. Por exemplo, a escola, para além da instrução, é um exercício de sociabilização, né? Sim. O sujeito ali vai aprender, inclusive,
valores como tolerância, respeito e por aí vai. Convívio coletivo. Mas o alicerce dessa construção é o de casa. Né? Que não adianta construir lá, chega em casa e destrói. Pois é. Ou o contrário. Então, se o sujeito não trouxe, se o sujeito tem essa lacuna, como repito, não há cargo, nem academia, até mesmo de ordem militar, que venha sanar esse problema. Não, eu quero fazer um reconhecimento. Ele teve um pequeno problema nessa área aí também. Quem? O presidente da República teve um pequeno problema. Eu não sei bem do passado só isso, dele. veja um sintoma, né? Nós não temos até o momento, a propósito do Gilberto, desculpa, do Paulo Freire, de novo, certo? Uma crítica é o cara mais citado no mundo. Exatamente. Na área de pedagogia. Exatamente. Não é nos países de esquerda, é nos países do mundo. Mas não há uma crítica a propósito da obra do sujeito. A crítica vai no sujeito. É pessoal. Olha, discordo do conceito pedagógico desta ou daquela natureza, que em tal momento pode ser alterado, pode ser defenestrado do sistema, ou pelo menos pode ser... Não. Fulano é isso e aquilo, aquele outro. Ponto. Eu tenho uma discordância aqui, o programa oportuniza isso democraticamente. O Beto Rossi manda dizer o seguinte, prefiro um presidente que fala muito, mas faz, pior que um que roubou muito e desfez. E Paulo Freire é um retrocesso. Só verem os índices de educação nesses últimos 20 anos. Não vou discutir. Bom, vamos ao intervalo comercial e já retornamos com a sala de debate.